Fala, vivente! Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre farinha. Nesse vídeo você vai aprender conceitos básicos que são necessários para todas aquelas pessoas que estão se aproximando pela primeira vez nesse mundo aqui para começar a entender um pouquinho mais, pelo menos o mínimo e indispensável sobre farinhas. Hoje eu vou falar para você especificamente sobre os tipos de farinha que existem, quais são os fatores importantes para entender como usar uma determinada farinha. Portanto, em relação à farinha, vamos ver aí a quantidade de proteína e tentar entender quais são os tempos de fermentação e maturação necessários. Veremos também o grau de absorção dessa massa, dependendo do tipo de farinha utilizado. Vamos também ver quais as diretrizes na escolha de uma farinha. Então pega esse teu dedo enfarinhado aí, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui para fermentar esse canal. Comenta aqui embaixo se você já tentou fazer uma pizza com farinha fraca. Acabou aí se encontrando com uma espécie de cola branca na tua maceira. Eu quero saber, comenta aqui embaixo. Bom, para começar esse vídeo, a gente vai falar sobre classificação das farinhas italianas. Você sabia que cada farinha possui uma classificação? Essa classificação ela é muito importante para o resultado final. A lei prevê que farinhas aqui sejam classificadas com base nas cinzas. Então a gente não vai entrar bem no detalhe para explicar exatamente o que são essas cinzas, mas basta a gente saber que vai desde farinha 00, que é uma mais trabalhada, mais refinada, né, mais peneirada, na qual ela é principalmente a parte central do grão, resultado aí de um teor menor de sais minerais em comparação com as farinhas que são menos rafinadas. Então elas têm uma classificação maior, tipo 0, 1 e até tipo 2, até chegar lá na integral. Então, aí quanto mais perto da integral essa farinha for classificada, mais proteína ela tem e menos volume final esse produto vai apresentar. Justamente porque essa farinha vai ter mais casca do grão e germe do grão no interno, dela, então ela vai ter automaticamente menos retenção de gás que é produzida pela levedura ali no interno no momento da fermentação. Sendo assim, a gente pode entender que os padeiros e os pizzaiolos italianos, eles preferem usar uma farinha 00 para fazer pizzas de longa fermentação e pães com levain, por exemplo, justamente pelo volume. Já as farinhas tipo 00 italianas podem ser, então, compatíveis com uma tipo 1 brasileira, por exemplo. Já, por sua vez, essas tipo 1s têm uma abrangência muito maior, porque elas têm uma classificação que é muito menor do que a italiana. Elas têm a classificação da 0, a 1 e a tipo 2. Já no Brasil, a gente tem a tipo 1 abrangendo várias classificações da italiana, por exemplo, pois na brasileira, a classificação dessa farinha ela é muito menor. A gente tem só a tipo 1, a tipo 2 e a integral. Nesse caso, uma tipo 0, 1 e tipo 2 italiana, no Brasil, vai ser tudo tipo 1. Bom, eu quero até compartilhar com você aí um problema que eu tive quando eu fui para o Brasil pela primeira vez e tentei fazer uma pizza de longa fermentação. Cheguei lá, peguei uma farinha tipo 1 do supermercado e tentei fazer uma pizza de longa fermentação. Só que, sendo assim, uma classificação muito menor a brasileira, a farinha não era forte, mesmo sendo tipo 1. E aí eu tive o quê? Aquele desprazer de quando eu comecei a adicionar água, ela já desandou tudo, virou uma cola, eu puxava, você imagina, puxando assim aquela cola para tirar, levei um tempão para limpar a maceira, imagina, já fiquei todo decepcionado. Só que aí que veio a questão, eu consegui descobrir que existe uma forma eficaz de você ver se uma farinha é forte e é fraca, mesmo sendo todas tipo 1, que é a tabela nutricional. E eu já vou explicar isso para você. Antes de eu falar para você sobre a tabela nutricional e a relação que ela tem com a quantidade de proteínas e se essa farinha é ou não eficaz para uma longa fermentação, eu preciso falar para você uma outra coisa. Preciso que você entenda que, sendo esse um guia para iniciantes, obviamente, se depois a gente for no específico sobre o tipo de farinha, sobre o tipo de trigo, algumas coisas podem não coincidir, com o que eu estou dizendo, mas a grosso modo, isso serve como uma regra geral, que vai te ajudar a criar uma certa clareza sobre a classificação de farinhas. Então a gente precisa analisar a tabela nutricional, para se certificar que essa farinha tipo 1 é apta para longa fermentação. Quanto maior o teor de proteínas nessa farinha tipo 1, maior o poder dessa de suportar o batimento, a fermentação e a maturação, e também o nível de hidratação dessa massa. Tecnicamente falando, quanto maior o teor de proteína nessa tabela, maior o W dessa farinha tipo 1. Mas eu lembro você também que para a gente poder ter a certeza da qualidade da farinha, junto com o W tem outros indicadores que são tão importantes quanto ele.
que é o PL, que vai dar o nível de extensibilidade e elasticidade dessa massa. Então, não é só o W que vai trazer informação para você de que essa farinha é de qualidade, mas com o W você já pode começar, pelo menos, a panificar, a fazer a tua pizza de qualidade. E agora que vai uma dica muito importante para você. Falando aí um pouco sobre mistura de farinhas, né, uma ótima opção para você avaliar aí é o uso de farinhas mais integrais na tua pizza. Elas dão um sabor muito especial ao produto por causa dessa alta concentração de fibras e germe do grão. São muito saborosos, né? Elas vão ser muito mais interessantes para o paladar do teu cliente. Só que, né, você vai fazer uma pizza com um pouco mais integral, em detrimento ao volume do produto. Quanto mais integral a tua pizza for, menos volume ela vai ter. Né? Então, se você quiser um produto aí com um sabor muito mais elaborado, um buquê de aromas, é interessante você usar a farinha integral na tua receita. Mas agora, se você quiser um produto com muito mais alvéolo, muito mais volume, você tem que deixar um pouco de lado o integral. E aí também tem uma via intermediária, né? Claro que se você adicionar uma integral a uma porcentagem equilibrada, a tua pizza vai vir com um sabor mais acentuado, mais complexo e também com um volume legal. Então eu gosto de adicionar numa porcentagem de 10 a 20% nas minhas receitas de pizza as farinhas integrais. Obviamente que não tem uma regra fixa para uma mistura na farinha. São especificações e experimentações que eu mesmo fiz e que você também deve fazer para chegar aí a alguma receita que satisfaça os teus gostos aí. Tá bom? Esse é um assunto aí para um próximo vídeo, né? Mix de farinhas, mas obviamente ficam aqui várias ressalvas sobre o fato de que a farinha sozinha não faz milagre. O processo é fundamental para você conseguir uma pizza super ok, mas em todo caso, você sempre aprende com essas indicações que eu passo para você. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos conhecimentos técnicos da arte branca ligada à pizza de longa fermentação, aprender sobre escolha de farinhas, técnicas de manipulação da massa, sobre como se diferenciar com o teu produto para ter um rápido crescimento do teu negócio, então isso tudo aí com um ótimo conteúdo atualizado que te garante um suporte técnico contínuo, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer melhor o nosso curso, o Impasto Italiani. Eu consegui ajudar você com esse vídeo? Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal, então ativa o sininho e não perca os novos vídeos, as nossas novas publicações. Eu vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários se você já usa um mix de farinhas, quais as farinhas que você usa para a tua pizza de longa fermentação, se ela é ou não de longa fermentação e também se ela é de massa pobre ou rica. Nos vemos nos próximos vídeos e bora viver de pizza!